Então, boa tarde. Eu vou levantar para eu poder olhar um pouquinho mais vocês também. Eu quero agradecer essa oportunidade, esse desafio de estar aqui, mas dizer que é um desafio também, né, a gente aprofundar essa discussão, né, aqui na universidade. Então, eu estava até na dúvida, liguei para a Lília no fim de semana, né, me comuniquei, e aí lembrei mesmo que o que eu tinha me prometido aqui fazer para vocês era um pouco trazer essa definição, né, por que a gente, na Rede Não Cala, no nosso trabalho, estamos chamando de violência sexual e de gênero na USP, né, que esse gênero quer dizer, e, num certo sentido, trazer um pouco uma questão conceitual para vocês, de teoria, mas que ajuda a entender e ajuda a gente a pensar o que vem depois, o que vem em seguida aqui na mesa, né? Que é um pouco como o conceito de gênero ajuda a gente a entender que tipo de questão social a gente está lidando, né? Quando a gente fala de violência de gênero, de violência sexual, não é? Como é que a gente entende isso? Né? Então, eu venho de uma perspectiva, eu sou antropóloga, eu trabalho com questões de gênero há uns 20 anos, né? Já tinha estudado um pouco violência doméstica, mas foi só diante dos casos aqui da USP que eu comecei a trabalhar um pouco mais com violência sexual, né? Então, para mim, também foi um aprendizado, né? Mas essa questão da teoria de gênero é uma questão que, do nosso ponto de vista, devia estar em todos os cursos da USP, na escola, etc. Então, a gente está começando aqui, né? Eu vou começar com uma brincadeira, né? Uma provocação um pouco com vocês, que é olhar esse mapa mundi, que é de um artista uruguaio, né? Torres Garcia, não é? Que é esse mapa da América. O que vocês veem aí? Eu não posso falar que eu sou suspeita. Está invertido, né? Vocês estão achando que está invertido. É o mapa da América que está invertido, né? O sul é o meu norte. Por que eu fico pensando assim? Se o mundo... a Terra está solta no espaço, não está? Quem disse que o norte é para cima e o sul para baixo? O espaço tem 3 dimensões. Quem disse onde é o embaixo, onde é em cima, se é todo solto no espaço? Quem determinou isso? Vocês percebem que tem uma escolha em botar o sul para baixo? Quem escolheu isso? Não sei se foi um homem. Mas foi uma forma de saber, foi uma convenção, né? Foi uma convenção social, não é? Quer dizer, é uma escolha, né? Não sei se vocês já viram, quando a gente estuda o mapa mundi na escola, normalmente a Europa está no centro e no alto, né? O nosso desenho é eurocêntrico, não é? Quando a gente vai na escola nos Estados Unidos, sabe como que é o mapa mundi nas escolas nos Estados Unidos? Quem está no centro? Os Estados Unidos. Os cantos do mapa mundi é a Ásia. Não o oceano, quando a gente pensa no nosso, né, na nossa escolha eurocêntrica, né? Então, o que eu quero pensar com esse exemplo para vocês isso aqui é uma metáfora para a gente pensar na questão de gênero, é uma comparação, uma brincadeira, né? Mas é mostrar como o nosso pensamento e o saber da nossa sociedade naturalizam algumas coisas que não são da ordem da natureza. São convenções sociais. São convenções do saber, são convenções da medicina, da geografia, da história, das escolas, dos governos, não é? São convenções. Então, guardem essa ideia para a gente pensar gênero. Guardem essa ideia para a gente pensar gênero, né? Bom, eu venho do campo das ciências sociais, eu tenho que falar um pouquinho que nas ciências sociais, na antropologia, a gente lida com uma diversidade humana muito grande, né? O ser humano pode viver no Alasca, pode viver no deserto do Saara, pode viver numa cidade que nem São Paulo, não é? E pode viver no meio da floresta, né? O que determina, né, como o ser humano vive nesses lugares é a cultura, não é a natureza. A nossa biologia ela é igual em toda parte.
tá certo? Mas ele só pode viver no Alasca porque ele tem como construir abrigo, né? Como se alimentar, né? E tudo isso são produções culturais, não é? Isso explica a diversidade humana, tá certo? A gente pode viver em São Paulo porque a gente tem uma história, né? Então, o nosso aparelho genético, o nosso corpo, ele determina muito pouca coisa na nossa vida. Ele determina, claro, que a gente precisa comer, que a gente precisa dormir, não é? Esse tipo de coisa. Mas o como se dorme, o que se come, como se come, né? Então, por exemplo, né, você pode dormir em rede, você pode dormir em tatame, você pode dormir em cama. Tudo são treinos culturais. Quem está acostumado a dormir na rede, vocês já viram isso? Quem está acostumado a dormir na rede estranha dormir na cama, e vice-versa. É um aprendizado. Só que a gente aprende desde pequenininho, isso cola no corpo da gente, isso se torna uma segunda natureza. A gente aprende desde pequenininho a dormir na cama, a escovar o dente. Tal. Daí você fica 3 dias sem escovar o dente, dá uma aflição, não é? Você sente até na boca, não é? A gente precisa. Então, quer dizer, o nosso corpo, o corpo do Homo sapiens sapiens, ele é muito adaptado a diferentes situações. E o que nos adapta é a cultura. Tá certo? Não dá, a gente não nasce. Não é porque eu sou filha de mãe brasileira que eu não nasci sabendo falar português. A linguagem é sempre um aprendizado, tá certo? Se eu tivesse nascido de mãe brasileira e tivesse sido criada no Japão, tivesse sido adotada por uma família japonesa, eu falaria japonês do mesmo jeito, né? Não tem nada que está determinado no corpo, né? E como é que a gente pensa isso com relação ao gênero, com relação à diferença sexual, né? Eu vou citar aqui um trabalho clássico de antropologia da década de 30, é só uma escolha, poderia citar outros, né? Mas essa é uma escolha, né? Como é que a gente pensa isso com relação à diferença sexual? O que é ser homem e o que é ser mulher, né? Porque o nosso pensamento naturaliza muito. A gente acha que ser mulher ou ser homem decorre do corpo. O senso comum, a mídia, né, a imprensa, o jornal, às vezes fala disso. Fala, nenhuma mulher vai ser feliz se não tiver filhos, né? Maternidade é a única realização. Bobagem, não é? Hã? Se não for linda. Isso e tal, né? A felicidade e a beleza caminham juntos. Pois é. Mas, por exemplo, na antropologia, Margaret Mead era uma antropóloga norte-americana que, na década de 30, ela vai pesquisar na Nova Guiné sobre como se criam as crianças, como as crianças aprendem a cultura. Aquele slide de antes, né? A cultura nos constrói. Como é que é esse aprendizado cultural? Como é que a gente ensina as crianças a nossa cultura, a viver no mundo que a gente vive, né? Ela queria pesquisar isso, mas ela foi para a Nova Guiné. Ela ficou numa aldeia, o marido dela ficou numa aldeia próxima, mas era outro grupo, outra tribo, falava outra língua, e tinha um outro antropólogo amigo deles, que depois será o futuro marido dela, da Margaret Mead, fofoquinhas, que trabalhava numa outra aldeia. E eles se encontraram e começaram a conversar sobre o que era esse aprendizado das crianças, e a pesquisa dela mudou. Mudou porque ela viu que, numa sociedade, homens e mulheres eram super carinhosos, cuidadores, cuidavam das crianças, tinham paciência, davam colo, e as crianças, portanto, tinham uma socialização forte, tanto com o pai quanto com a mãe, igualmente, e muito afetiva, das duas partes, de pais e de mães. Num outro grupo, esse era o grupo que a Margaret Mead ficou, ainda bem, porque o outro grupo tinha uma situação, né, esses são os Arapesh, né, eles eram muito afetivos, como se fosse algo que parecia naturalmente feminino, naturalmente entre aspas, tá, gente? Os Mundugomor eram muito agressivos. A mãe não tinha paciência de dar colo para o bebê, dava de amamentar muito pouco. Uma hora ela até se pergunta como os bebês sobreviviam, porque nem pai nem mãe dava muito colo, eles ficavam numa cestinha ali, não sei o quê, né? Era uma sociedade muito agressiva, muito competitiva, tanto os homens e mulheres. E, numa terceira sociedade, no Chambuli, havia uma espécie de inversão. Quem cuidava das crianças eram os homens. Os pais é que cuidavam das crianças, os pais é que davam colo, as mulheres eram briguentas, competitivas, agressivas e tal, né? Então, ela começou a descobrir que aquilo que a gente pensa que é naturalmente feminino ou naturalmente masculino não tem nada de natural. É tudo cultural, é tudo aprendido,
né? Em duas dessas sociedades, sequer tinha uma significativa diferença entre comportamento, entre o que ela chama de temperamentos masculinos e femininos. Tinha até divisão sexual do trabalho, tarefas masculinas e tarefas femininas, mas não tinha uma diferença de comportamento. E ela, Margaret Mead, vivia nos Estados Unidos, que supunha que as mulheres tinham que ser cuidadoras, não é? Tinham que dar colinho, etc. Ela era uma mulher profissional, ela já se destoava um bocadinho disso, né? Como é que isso traz para a gente pensar, não é, a nossa sociedade, né? Então, falamos das culturas em geral, falamos lá da Nova Guiné, mas como é que a gente pensa, então, o que acontece na nossa sociedade, né? A gente vai ter, mais ou menos, em 1949, é lançado um livro da Simone de Beauvoir, né, uma francesa, que nem sequer, nessa época que publicou esse livro, se imaginava feminista. Ela foi se descobrindo feminista depois, não é? E que ela vai dizer no livro: não se nasce mulher, torna-se mulher, né? Quer dizer, não é que a gente nasce supostamente com sexo, supostamente porque tem pessoas que nascem intersex também, não é? Mas, enfim, e a gente é treinado naquele sexo desde muito pequenininho. A gente as meninas são treinadas para ser meninas, os meninos são treinados para ser meninos, e a gente não se percebe. Não é o corpo, não é a diferença sexual que explica as diferenças de lugares sociais entre homens e mulheres, mas são as diferenças sociais, históricas e políticas que dão sentido e que ordenam as diferenças sexuais. O sexo é também culturalmente construído, tá certo? A diferença não é universal, é tratada de distintas formas nas sociedades. O que eu quero dizer com isso? A gente pensou a Margaret Mead, diferentes sociedades, diferentes jeitos, mas vamos olhar a nossa sociedade. O que era ser mulher no Brasil no final do século XIX? E o que é hoje? O que era ser uma mulher de classe alta no final do século XIX, ser proibida de sair, ser vigiada o tempo inteiro? E o que era ser uma mulher de classe popular, uma doméstica, uma cozinheira, que morava na periferia, que morava nos cortiços do Bexiga e trabalhava nas casas de família? Quer dizer, como uma mulher de classe alta era treinada em ser frágil, bordar, etc., a mulher de classe popular tinha que trabalhar no duro. Não tinha opção de ser frágil, né? O que é ser mulher hoje no Brasil? Varia de acordo com classe social, tá certo? Varia de acordo com região, com religião e com faixa etária, com geração. A gente vê a mudança histórica de uma geração para outra, não é? Então, a gente pode pensar diferentes momentos históricos, todas nós aqui podemos pensar na nossa vida mesmo, e ver como isso foi mudando. Porque a gente vive numa sociedade heterogênea, a gente não tem uma cultura. Tá certo? A gente tem diferentes concepções culturais circulando, né? Não tem uma cultura brasileira, não é tudo igual, não é homogêneo. Tá certo? Né? Então, a gente aprende a ser mulher e a gente aprende a ser homem na vida social. Tá certo? Por isso, a gente usa gênero ao invés de sexo, porque não é o sexo, não é o corpo que determina o que a gente é, mas é a vida social, é a cultura, é a história, é o momento político, não é? E mesmo numa época e no mesmo lugar, há variações, ser mulher de elite ou ser mulher trabalhadora. Vocês podem procurar na internet o discurso da Sojourner Truth. Sojourner Truth era uma ex-escrava norte-americana que vai numa reunião de mulheres no final do século XIX, numa reunião feminista, em que as mulheres, era uma reunião de mulheres brancas que falavam: eu tenho que ser delicada e tal. E a Sojourner Truth fala: eu tive 13 filhos, eu sou mais forte do que muitos homens, eu carpinei a terra, eu vi todos os meus filhos serem vendidos como escravos. Eu não tive chance de ser delicada. Eu sou fortuna, mas eu não sou mulher. E ela era uma mulher grandona, forte mesmo, assim, fisicamente, né? Então, por isso a gente usa gênero. Tá certo? Porque essa diferença sexual, ser homem ou ser mulher, não é algo universal, não é algo que está no corpo, é algo que varia em cada contexto, em cada época, em cada situação social. Então, esse termo gênero vem mais ou menos da década de 50, a partir da medicina, a partir da clínica, a partir do tratamento, inclusive, das crianças intersex, né, das pessoas que nascem com a chamada genitália ambígua, que não é tão raro assim, mas, enfim, é incomum, não é? E, mais ou menos na década de 70 e 80, esse termo vai adentrando as ciências sociais, para a gente pensar exatamente essa diferença. Mas como é que o gênero é aprendido? Como é que a gente aprende, né, na prática, na vida, a ser homem, a ser mulher? A gente aprende desde criança, né?
E aí eu dou esse exemplo, como segurar o bebê. Então, quer dizer, ele pega o neném no colo e fala, meu, meninão, e esse neném já vai aprendendo a ter um corpo de menino. Nasceu um outro nenenzinho, os mesmos 3 quilos, mas é uma menina. Papai pega no colo e já contém esse corpo e fala, olha como ela é delicadinha, ela é tão feminina, olha a cara dela. E vocês sabem que a carinha de neném é tudo igual, menino ou menina. Mas a gente vai contendo o corpo da menina e ensinando o menino a jogar futebol. E depois, quando a gente vai falar de gênero na escola, o pai fala, mas eu tenho 2 filhos, meu menino corre tanto, minha menina é tão quietinha. Aí eu pergunto, e quem não conhece umas meninas que correm pra caramba? E que são levadas? E quem não conhece um menino quietinho? Quer dizer, as crianças são diferentes, mas, de fato, a gente costuma ensiná-las a serem diferentes pelo sexo. Né? Então, por exemplo, o menino que não joga futebol na escola já ganha a fama de bichinha. Não é? E vai controlando e vai treinando. Né? Quando a gente vira para um menino na escola e fala, menino, não chora, engole o choro, mas vai lá bater de novo, o que a gente está fazendo? A gente está ensinando os meninos, ao invés de expressar os seus sentimentos através do choro, a expressá-los através da violência. E depois a gente não sabe porque tem homens violentos. Então, desse meu ponto de vista, é por isso que a gente tem que falar de gênero na escola, sim, desde pequenininho, na escola, em casa. Né? Eu vou dar alguns exemplos aqui. Então, quer dizer, os brinquedos, né, a separação rosa e azul. Na nossa infância, o mundo não era tão dividido entre rosa e colorido, não é? Mas hoje em dia você entra numa loja de brinquedos, tem metade da loja é rosa e a outra metade é de todas as cores. Né? Quer dizer, diz algo para a gente pensar. Né? Os padrões de beleza, os padrões de uso do corpo. Né? Então, o menino é ensinado desde pequenininho a lutar, a brincar e tal. Né? A menina a desfilar, a ser bonita, a ser elegante, a brincar, né, de casinha. Quer dizer, olha o gênero dos brinquedos, olha aqui o que eu vejo. Eu vejo domesticidade, eu vejo uma sexualidade comportada, eu vejo afetos voltados para a família, não é, para cuidar dos outros, e eu vejo um certo uso do corpo. Mas se eu mostrasse essa foto para vocês, por que a gente tem mais daquela outra e não dessa aqui? Né? O que a gente faz quando a gente ensina um menino a brincar de boneca? Vocês não pensam que ele pode ser um bom pai? Né? Então, é isso que a gente pode... Né? Além disso, né, além da gente pensar que a gente aprende a ser menino e menina, gênero também fala sobre uma forma de classificar o mundo. Né? A gente classifica o mundo em atividades, espaços, esferas consideradas femininas e masculinas. Vou dar um exemplo. A assistência social é pensada como feminina. Tá certo? A casa é pensada como espaço feminino das mulheres, as mulheres que têm que cuidar da casa. O estádio de futebol como um espaço masculino. Hoje em dia tem um monte de mulher, mas, mesmo assim, como um espaço masculino. Tá certo? Né? Ou aquele boteco da esquina, um boteco bem botecão popular de pinga, normalmente é um espaço relativamente masculino. Reparem. Né? Assim como as profissões, e assim como essas classificações mudam. Né? A educação já foi pensada como masculina, hoje em dia a educação, principalmente infantil, é pensada como uma atividade feminina, né? Que a gente associa ao cuidado. Né? Bom, mas para falar de gênero, a gente tem que também remeter à questão da desigualdade do poder. Né? Eu estou falando aqui só de formas classificatórias, mas isso não quer dizer, né, que não tem desigualdade. Então, a gente precisa pensar que, quando a gente descola do corpo e pensa que é uma construção social, uma construção cultural, a gente pode entender melhor as mudanças sociais. Tá certo? Que certas desigualdades mudam. Então, né, houve mudanças sociais. As mulheres hoje podem votar, as mulheres hoje podem algumas coisas, não todas ainda. Né? A gente ainda tem caminhos, mas há situações que mudaram. Né? Há também diferenças entre as mulheres, diferenças de raça ou de cor, diferenças de religião, diferenças de classe social. E tudo isso nos coloca, né, de orientação sexual, de geração. Isso, às vezes, nos coloca em situação de poder diferencial, mesmo entre as mulheres. Tá certo? Né? Mesmo uma mulher com relação com a outra. Não é?
Então, a gente fala que é uma intersecção do que a gente chama, do que eu chamo de marcadores sociais da diferença. Já vou falar um pouquinho mais de raça, né? E, inclusive, para a gente pensar nos nossos casos aqui também na universidade, as diferenças com relação à moralidade sexual, né? Quer dizer, como é que a gente classifica o mundo, não é? Com relação à prática sexual também, à orientação sexual, não é? Tudo isso intersecciona também com o gênero, né? Assim como a questão racial, né? Tanto raça como gênero parecem ser diferenças corporais, parece que estão no corpo, né? O pensamento racista, por exemplo, dizia que os negros eram incapazes, não é, do trabalho intelectual, que a gente sabe que não é verdade. Não é? Somos uma mesma raça humana, né? Mas são diferenças sociais. A noção de raça ela é também social, também é contextual. Eu, aqui no Brasil, sou branca. Quando eu fui para os Estados Unidos, eu era classificada como latina, e isso tinha consequências na relação que eu estabelecia com as pessoas. Não é? Então, a diferença de gênero e a diferença de raça, elas foram imaginadas, mais ou menos na época da Revolução Francesa, como marcas corporais. Porque quando veio, se todos os homens são iguais, né, depois da Revolução, como é que a gente explica a desigualdade? E aí o pensamento vai alocar a desigualdade no corpo. As mulheres são naturalmente diferentes. É quando aparece esse discurso. É na Revolução Francesa, de que as mulheres seriam naturalmente diferentes dos homens. Na época, se pensava por causa da reprodução, depois se pensou por causa do útero, depois se pensou por causa dos ovários, depois os hormônios, depois os genes. Ficam sempre tentando alocar a diferença no corpo. Tá certo? Mas, mesmo na história da medicina, onde está esta diferença muda, né, ao longo do tempo. Né? Mas, assim como foi dito que as mulheres, porque menstruavam, porque tinham um ciclo menstrual, eram irregulares, não poderiam participar da vida política, também foi dito na mesma época que os negros seriam incapazes. Né? Então, vejam como é parecido o raciocínio, que é um raciocínio excludente. Né? É um raciocínio que naturaliza a diferença para dizer que não tem saída, a desigualdade está dada. Né? Por isso que a teoria de gênero nos ajuda a perceber como é que a gente pode mudar. E aí a gente pode pensar milhões de desigualdades que resultam dessas formas de classificação. Por exemplo, a divisão do tempo do trabalho doméstico. Né? Só um exemplo. Né? Por exemplo, a diferença de formas de violência. Né? As mulheres sofrem mais violência dentro de casa e aos finais de semana. Não é? Quando as DDMs estão, as Delegacias de Defesa da Mulher estão fechadas, inclusive. Né? Enfim. E a gente pode pensar também em quais são os padrões hegemônicos, né? Em que medida nós mesmos, desde a infância, encaixamos totalmente nos parâmetros. Né? Quer dizer, eu, por exemplo, né, tive na minha adolescência um embate com a minha mãe, porque eu não gostava de fazer unha, nunca usei salto alto, não aliso o cabelo. Né? Era um padrão hegemônico no qual eu não me encaixava. Né? A mesma coisa a gente pode pensar, não é, para os rapazes, né, ou também com relação à moralidade sexual, não é? Ela está sempre em mudança, né? A gente precisa pensar isso. E, infelizmente, as mudanças não são sempre para melhor. Tá certo? A sociedade não avança necessariamente para o progresso, né? A gente agora está vivendo momentos de retrocessos na política. Então, enfim. Bom, aí eu coloquei mais algumas esferas de constituição de gênero para a gente pensar aqui. Não é só a família, a escola, a infância, não é? Mas a religião, as brincadeiras, a mídia, a justiça, o direito, a medicina. Né? A justiça, por exemplo, tem um trabalho muito bonito da Marisa Correia, do final da década de 70, começo dos anos 80, que é uma antropóloga, mostrando, por exemplo, como o judiciário julgava os casos de homicídio, né, entre homens e mulheres. Né? Então, teve uma coisa clássica, que tem a ver muito com as coisas que a gente pode pensar hoje, não é? Que quando uma mulher matava um homem... Não, vamos começar por mais comum. Um homem matava a mulher, tá certo? E esta mulher era uma... O que se avaliava no judiciário era o comportamento da mulher. Se essa mulher era uma boa esposa, dedicada ao marido, boa mãe, dona de casa, e mesmo assim ele matou ela, então ele era condenado. Agora, se essa mulher tivesse um comportamento, principalmente o comportamento sexual desregrado, digamos assim, não é? Se ela traísse, se ela não fosse boa mãe, não fosse boa dona de casa, não estivesse de acordo com o padrão hegemônico de gênero,
Aí, então, o marido era absolvido. E vice-versa, mesmo no caso que as mulheres matavam os maridos, também havia essa avaliação moral, tanto das mulheres quanto dos homens. Né? Então, se a mulher matou o marido e ele batia nela, era um berrão, não sei o quê, era um mau marido, até ela era absolvida. Mas se ele fosse um bom marido e ela tivesse matado ele, daí ela era condenada. Né? Então, quer dizer, a justiça, a medicina, a mídia está o tempo inteiro ensinando o que é ser mulher, o que é ser uma mulher. A mídia, essa é a minha tese de doutorado, né? A televisão hegemônica nos impõe um padrão de feminilidade que é a supermulher. Tem que ser linda, boa mãe, boa esposa, boa dona de casa, trabalhar fora, ser magra, elegante, feliz, gostar de transar com o marido. Vocês já viram isso? Né? O ideal da heroína da novela, não é? Né? Pode até, enfim. Eu já estou caminhando para o final, para dar mais espaço, né, para as colegas da mesa, mas também a gente precisa discutir um pouquinho gênero e sexualidade. Né? Então, uma coisa é a questão de gênero, a outra coisa é a orientação sexual. Né? Então, são esferas separadas, mas que o pensamento associa. O que eu quero dizer isso? Quando a gente vê um homem que é gay, o pensamento costuma feminilizá-lo. Tá certo? Né? Mesmo que ele seja um gay masculino, fortão e tal, né? E vice-versa. Né? Então, quer dizer, tem situações, não é? E algumas pessoas deslocam essa forma classificatória. Podem ser mulheres masculinas, podem ser homens femininos. Né? Então, e também a gente tem a questão das identidades de gênero, que depois, se vocês quiserem, a gente chega lá. Né? Mas é preciso lembrar que esses modelos ideais, hegemônicos, né, a supermulher da novela, normalmente são modelos inatingíveis. Eles operam nos deixando angustiadas sobre como nós somos incompletas, não é? Mas a gente não precisa levar eles a sério. Né? A gente pode questionar. Então, isso eu já falei um pouquinho para vocês. Se a desigualdade não é natural, ela pode ser transformada. Né? Gênero não fala só de mulher, fala de categorias classificatórias. Né? E também ajuda a gente a pensar as próprias categorias da masculinidade. Né? A gente tem que tirar uma associação naturalizante, por exemplo, entre masculinidade e violência. Né? Ou agressividade. Né? E, assim, nesse sentido, violência de gênero, para a gente, não é só a violência doméstica ou contra a mulher, mas também a violência contra a população LGBT. Tá certo? Tá. Então, uma questão é o sexo biológico, é o sexo de nascença. Né? A gente nasce com a genitália feminina, chama de menino, menina, desculpem. Né? Aqui é um menino e há pessoas que são intersexo. Né? Então, embora o nosso pensamento fale muito de uma coisa binária, a gente está propondo na teoria de gênero que a gente pense as coisas mais como um contínuo, como se passa de uma coisa para outra. Não é? Em termos de identidade de gênero, pode ser feminina, pode ser andrógena, pode ser masculina. Aqui está errado, desculpem, tá? Preciso corrigir. Né? Então, você pode ter uma moça que é feminina, ou uma moça que é andrógena, ou uma moça que é masculina. Tá certo? Né? Mas o desejo sexual é uma outra camada que não necessariamente corresponde a isso. Né? As pessoas podem ter desejo homossexual, bissexual ou heterossexual. Né? E não há nenhuma correspondência direta, né, entre esses diferentes níveis. Né? Então, a gente pode ter uma mulher que é feminina e que tem um desejo homossexual. Tá certo? Né? Bom, e isso aqui era só algumas indicações bibliográficas. Eu vou parar por aqui, porque daí eu acho que a mesa vai compondo algumas ideias mais para frente. Obrigada. Obrigada, Luísa.